Olá amigos, eu sou Daniel Azevedo e nós estamos no podcast Falando Franco. Inauguração final do podcast Falando Franco, com a presença ilustre do nosso chefe de gabinete, Brandino. Brandino, seja bem-vindo no podcast Falando Franco da Rádio Local Alternativa e é claro que nos honra muito a sua presença na nossa inauguração. Boa noite, Daniel. Boa noite, equipe aqui do estúdio. Boa noite ao pessoal que está nos ouvindo. Também bom dia, boa tarde para você que está ouvindo em outro horário, está nos assistindo em outro horário. Esse convite honra a mim, Daniel, de poder vir aqui inaugurar o podcast, inaugurar o seu estúdio. Muito obrigado pelo convite e eu estou à sua disposição. Obrigado pela presença, né? Claro que a gente vai pedir para os nossos colegas aí para poder estar vindo prestigiar também, né? Bom, nós vamos começar falando o seguinte, as obras de enchente que a gente tem visto ao longo do rio aí, e muitas pessoas que não passam por aquela localidade, tem o trajeto, toma o trem, toma ônibus, vai de carro para São Paulo, eles acabam não passando e não têm conhecimento. Toda vez que tem uma enchente, o pessoal critica muito a prefeitura e tal, não sabe qual é a dinâmica desse trabalho de alagamento, que é uma área de várzea, que há dificuldades e que em épocas passadas não existia nenhum piscinão, e além disso tem o crescimento do pavimento, da pavimentação, da impermeabilização do solo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre os piscinões e sobre essas obras que estão sendo executadas nessa gestão. Hoje a gente tem em andamento em Franco da Rocha duas importantes obras de combate à enchente. Os dois piscinões, o EU08 e o EU09. O EU09 ele está ali próximo ao Colégio Absoluto, ele começa lá na estação da Paradinha, passa por toda aquela ali margeando a Avenida Israel e vai terminar ali na altura da nossa passarela, ali perto da estação de trem. O 08 ele começa lá ele está lá do viaduto da Paradinha para trás até mais ou menos ali a ponte da Vila dos Comerciários. Essas duas obras estão sendo executadas, são de responsabilidade do DAE, que é um órgão do governo do estado, mas elas foram desenvolvidas em parceria com a prefeitura. Você vai falar assim, poxa, mas é obra do governo do estado, não tem nada a ver com a prefeitura? Tem tudo a ver com a prefeitura. Primeiro, essas obras só existem graças ao trabalho executado pela prefeitura de cobrança, de monitoramento, de relacionamento com o governo do estado para poder trazer esse investimento para cá. Tem um monte de cidade no estado que tem problema de alagamento, certo? Sim. Por que Franco da Rocha está recebendo de uma vez só essas duas obras? Porque a gente fez muito trabalho lá para conquistá-las para cá. Liberamos a área, a prefeitura atua no dia a dia ali para ajudar no manejo no dia a dia da obra, para resolver problemas. O EU09 está quase concluído, deve ser finalizado até o final do verão. Ele é um piscinão de retenção, é um piscinão não é de retenção de água. Ele tem várias barragens, ele constrói, se eu não me engano, 6 barragens no curso ali do Ribeirão, desde a Vila Bela, que vão diminuir a velocidade da água que chega até o centro da cidade, e o Ribeirão com margem retificada, ele vai ter mais condição de segurar a água ali. Ele tem capacidade de retenção ali, de contenção de 70 mil litros de água. O piscinão EU08, que começou depois e a obra deve demorar um pouco mais, tem capacidade de contenção de 230 milhões de litros de água. Eu falei mil, são milhões de litros de água. É muita água. Isso, são dois dispositivos que vão nos ajudar muito. E deve iniciar ainda esse ano. A gente conseguiu concluir o processo de liberação das áreas no finalzinho do ano, de Franco da Rocha e também algumas áreas em Francisco Morato, pelo que eu agradeço aqui a prefeita Renata Ceni, que muito nos ajudou, a prefeita Renata e toda a equipe da prefeitura de Francisco Morato, que muito nos ajudaram. Trabalhamos em conjunto para conseguir liberar as áreas para a construção desse piscinão, que é o TG09, que vai ter. Ele é maior que esses dois juntos, Daniel. A obra deve iniciar também esse ano, mais um investimento que a gente tem aqui para a nossa cidade, que vão nos ajudar a minimizar, a diminuir, a reduzir, a controlar essa questão dos alagamentos no nosso centro. Essa é uma obra que vai ajudar muito o comércio que sofre com os alagamentos, né? É sinal que a prefeitura não está parada, ela está atuante e está atuante junto com o governo do estado. Bran, com relação, você já me falou das obras presentes e das obras futuras, né? E também da parceria com o governo do estado. Eu gostaria de perguntar, os trabalhos que a prefeitura tem feito, eu tinha até pulado essa questão na pergunta anterior, para a chegada de novas empresas na cidade, incentivo fiscal, alguma metodologia que traga mais emprego, mas já trouxe vários, eu vou citar alguns para você. Açaí, chegou em Franco da Rocha, chegou o Mercado Livre, foram chegando empresas de grande porte na cidade de Franco da Rocha, que além de gerar recursos, gera empregos, né? E é o que a cidade precisa. Você pode falar sobre isso para a gente? Esse é um trabalho que demorado,
né, de você reorientar a sua cidade para receber investimentos maiores. O que tomou posse em 2013, Daniel? E lá já a gente iniciou uma reformulação, uma modernização da nossa legislação. Por que isso é importante? Porque o investidor hoje, principalmente quando você está falando aí de uma construção de um galpão, que é um investimento de centenas de milhões, a pessoa quer segurança no investimento, então ele precisa ter a garantia de que ele vai conseguir realizar a obra que ele precisa ali, que ele vai conseguir trazer o dinheiro dele para cá para gerar emprego com segurança, porque ele precisa ter o retorno disso depois, como todo investidor busca. Então, desde 2013, o Kiko determinou, a gente fez a reformulação do nosso plano diretor. Plano diretor e da lei de zoneamento. Assim a gente divide o território da cidade, aponta para onde a gente quer que ela cresça, como a gente quer que a cidade cresça e também de que maneira esse crescimento vai se dar. E você, em 2013, por exemplo, por conta de você estar ativo, a gente tinha lá, não sei se você já ouviu falar, o PDUI, que é o Programa de Desenvolvimento da Região Metropolitana como um todo. A Prefeitura de Franco da Rocha vai lá para a primeira reunião do PDUI, naquele momento eles vão apresentar o negócio finalizado, olha, vai ser desse jeito. E a gente descobre que metade da área de Franco da Rocha, onde está sendo hoje o investimento lá no eixo para Jundiaí, eles colocaram como uma APP, que era a área de proteção ambiental. Falaram, não, pera lá, calma, aqui o nosso plano diretor diz que a gente vai criar uma zona industrial, vamos devagar, a gente tem que negociar isso. E a gente só conseguiu fazer porque a gente estava com a nossa discussão aqui muito bem desenvolvida, atualizada e pronta para fazer. Depois a gente modernizou o nosso código de obras. A gente criou uma legislação específica para incentivo fiscal para as empresas que vêm se instalar aqui no município. A gente fez, mais tarde, atualizamos o nosso código tributário também. E o resultado é o que a gente tem hoje. A gente facilitou a aprovação de obra na cidade. Hoje o Franco da Rocha é a única cidade da região que realiza o licenciamento ambiental aqui na própria cidade para obras novas. Uma pessoa não precisa procurar, o empreendedor não precisa procurar outros órgãos do estado, pode fazer todo o processo aqui. Isso demandou muito trabalho e das nossas equipes para fazer a legislação e para elas também atuarem nesse campo. O resultado a gente está vendo aí, a gente tem mais investimentos chegando, a gente já tem o Mercado Livre, a gente tem a maior empresa de logística do mundo está se instalando aqui em Franco da Rocha, a gente tem outras indústrias chegando, a nossa receita de ISS cresce ano a ano, ela já é hoje 4 vezes maior do que ela era em 2013 quando o Kiko tomou posse. E o PAT hoje, na data de hoje eu estive lá, Daniel, a gente estava lá com 700 vagas disponíveis para quem fosse buscar o seu emprego. Então, atenção, quem estiver precisando de emprego, procure o PAT Franco da Rocha. É isso aí. E, Bran, atravessando um pouco a sua resposta, você estava falando mais sobre o PAT, tinha mais assuntos sobre o PAT, né? Não, eu ia te contar, eu estive lá hoje, a gente estava com 700 vagas de emprego disponíveis, estava tendo uma seleção do Mercado Livre hoje para preencher 100 vagas. E ao longo do ano passado, por exemplo, a gente empregou 1.800 pessoas, 1.800 cidadãos que conseguiram arrumar emprego por meio do nosso PAT. Isso é lógico, é um trabalho da nossa equipe lá. Aliás, um abraço para todo mundo. Estive lá hoje, o pessoal sempre trabalhando muito firme lá no nosso Poupatempo. Para quem não sabe, aliás, o PAT fica lá no Shopping Franco da Rocha, lá no estacionamento perto da Smart Fit. Mas também é possibilitado porque a gente está atraindo empresa para cá e está conseguindo participar do crescimento. A nossa região está crescendo junto com o país hoje e está atraindo essas pessoas, esses recursos que a gente não via acontecer até bem pouco tempo atrás, certo? Isso é muito bom para a cidade e facilita muito a vida do trabalhador, né? Bruno, não poderia deixar de citar uma questão de segurança pública, né? Que é a minha área. Atuei 28 anos no policiamento de Franco da Rocha e com muito orgulho, né? Terceiro sargento da reserva, coisa que a gente carrega dentro do peito, dentro do coração. A GCM de Franco da Rocha, aliás, quero elogiar todos os integrantes da GCM que têm atuado com brilhantismo, viu, Bruno? Com brilhantismo, e tem alguns que se destacam, vão ser convidados para participar do podcast, para serem elogiados, né, na verdade, porque nós temos um grave problema na cidade, e a GCM ela tem atendido através de legislação, não precisamos citar todas, né? Que até a presidente Dilma fez uma legislação que deu mais poder para a Guarda Municipal, que foi muito bom e tem outras em andamento. Que eu chamo de Polícia Municipal. Por que Polícia Municipal? Porque hoje em dia o cidadão ele liga para a Guarda com mais frequência, é bem atendido. Eu, particularmente, tenho que só elogiar. A Guarda Municipal hoje ela conta com mais algumas viaturas,
há projetos de melhoria, plano de carreira para os guardas. É uma coisa que a gente pergunta porque temos bastante amigos na GCM, né? Eles iam até me cobrar essa pergunta por conta disso, né? Porque são pessoas que trabalham com o coração e com técnica, né? E tem se equiparado muito aos melhores polícias que tem em São Paulo, a GCM aqui de Franco da Rocha. A gente fez nesse governo do Dr. Nivaldo, Daniel, um esforço muito grande para requalificar a nossa guarda municipal. Ela estava com o efetivo baixo, muita gente aposentando e tudo mais, e também com alguns problemas, algumas deficiências ainda no equipamento, no seu dia a dia, que a gente não conseguiu suprir nos mandatos do Kiko. Então, o nosso primeiro esforço foi no sentido de recompor o efetivo. Contratamos mais guardas, realizamos um concurso, estamos realizando outro agora, para ampliar o nosso efetivo, atingir o que está previsto no nosso estatuto, que é em torno de 120 ECMs atuando na rua. Quando a gente vai contratar essa leva nova, a gente percebe uma questão. O salário do nosso guarda municipal estava defasado em relação a outras regiões, outras cidades. Então, o que aconteceu? A gente admitiu muita gente, fez todo o processo formativo dele aqui, e na hora de ir para a rua, ele acabou fazendo um outro concurso, recebendo uma proposta melhor e deixou nesse exercício. Então, um investimento que, de certa forma, o município perdeu. Então, a gente fez aí, concluiu no ano passado a nossa reformulação do plano de carreiras, onde a gente conseguiu atender algumas demandas salariais da guarda. Eu sei que não chegou no ponto ideal ainda que eles esperavam, mas a gente avançou bastante dentro das condições do nosso município, melhoramos a situação funcional da Guarda Municipal, resolvemos alguns outros problemas e vamos continuar focados no sentido de ampliar o nosso efetivo e atrair mais investimento em equipamento. Nós conquistamos agora recentemente, dentro de um programa do governo federal, recursos para a compra de 5 novas viaturas. O deputado Kiko também vai enviar uma emenda parlamentar lá na discussão do orçamento da União para este ano, recursos para a compra de uma base móvel. E a gente está a ponto de concluir a modernização do armamento de toda a Guarda Municipal. Que é muito importante. Que todo mundo vai ter arma nova, cedida pelo poder público para poder trabalhar e poder exercer sua função. Além de uniforme, colete e manter tudo isso em dia. Esse tem sido o nosso esforço. Você sabe que o Kiko também inaugurou em 2016, o Kiko Nivaldo, a base da Guarda, que ela não tinha base. A gente também desenvolveu um projeto de uma nova base para a Guarda Municipal, com tudo o que precisa, com stand de tiro, muito, muito boa, um edifício muito legal, um projeto muito legal, que agora a gente vai atrás de recursos para conseguir construir e dar à nossa guarda as condições de trabalho e a dignidade de trabalho que ela merece. Depois de 28 anos na rua, é uma dificuldade muito grande. O policial trabalha, e hoje eu digo que a guarda ela faz um trabalho com excelência aqui em Franco da Rocha. Conheço outras guardas, como em Indaiatuba, que é uma referência nacional, mas é assim, a população às vezes ela não compreende o serviço efetivo de polícia. Ninguém gosta de ser fiscalizado, mas é importante a fiscalização para a gente manter a criminalidade contida, né? Ainda mais nos dias de hoje. Então, investimento na guarda é investimento na segurança do cidadão. Outra coisa que eu ia te falar, a gente sabe que a cidade tem os pontos que tem as câmeras de monitoramento, que acompanham a movimentação da cidade, que é de grande importância também, porque além do monitoramento, por exemplo, eu tenho um veículo roubado na cidade, o pessoal toma ciência disso através do sistema. Eu notei que há muitos pontos na cidade, Bruno, essa é uma pergunta pessoal minha, né? Há muitos pontos na cidade, a incidência de tráfico, né? E onde são instaladas câmeras naquela região, mesmo que seja em bairro, esses tráficos, eles migram, mas eliminam daquela localidade e vão migrando, né? Tanto quanto o policiamento, quando a operação saturação da guarda vai fazendo os caras migrarem. Com relação à câmera, tem algum projeto, alguma possibilidade de ampliar isso para alguns bairros onde já é mapeado o tráfico de droga? Nós temos um projeto para duplicar o número de câmeras que tem na nossa cidade hoje de monitoramento. A gente tem em torno de 120, a gente vai duplicar a quantidade de câmeras. Hoje, como você bem observou, desde 2019 a gente tem as câmeras
com leitura de de placa, que facilita muito o nosso trabalho aqui no dia a dia, também integrados com o sistema central aí do governo do estado, né, de informação. E agora a gente quer fazer esse investimento aí no aumento do número de câmeras de monitoramento. O projeto lá está pronto, a gente só precisa segurar o recurso direitinho para poder executar aí já, se tudo der certo nesse ano. Eu queria destacar também, Daniel, não é um investimento direto em segurança pública, mas ajuda, colabora, que é a questão da iluminação pública. No governo do Dr. Nivaldo, a gente concluiu a substituição de todos os pontos de iluminação de Franco da Rocha por iluminação a LED, que além de economizar energia, é mais forte, ilumina mais. E a partir agora de fevereiro, a gente vai iniciar a instalação de 1.200 novos pontos de iluminação em diversos pontos da cidade que não tem iluminação hoje, que eu acho que também, em alguns pontos onde também ajuda a coibir essa situação. Não só do tráfico, mas como de crimes contra mulheres, entre outros que acontecem em locais escuros e ermos. Bran, mudando um pouquinho, mais uma vez, para quem não ouviu no começo, pegou o vídeo pela metade, talvez, Brandino, que é o chefe de gabinete, uma pessoa que tem já, desde berço, conhecimento da coisa pública, né? Ou seja, desde os seus avós. Bran, vou fazer uma pergunta cuja qual eu sou leigo, né? Na parte de saúde, né? Eu tive conhecimento, né, a gente até anunciou isso, que a UPA 24 horas, né? UPA 24 horas. Ouvi dizer que chegou mais médicos na região e eu queria que você falasse disso. Posteriormente, eu vou entrar num outro assunto relacionado à maternidade, mas que você falasse da UPA para mim, por favor. Para mim não, para nós, né? A nossa UPA, você sabe que o 24 horas do nome da UPA não é só porque ela fica aberta 24 horas, é porque o projeto, como ele foi concebido, ele pressupõe que a pessoa ficasse lá por 24 horas no máximo. Você chega, um pronto atendimento, você faz a sua consulta, detecta o problema, você faz ali rapidamente o exame que você precisa, constata qual é o que o paciente está precisando, dá a medicação, toma a medicação, fica observação, ou vai embora, ou é transferido para um outro serviço que possa te prover ali a assistência que você necessita. Mas a gente sabe que infelizmente a realidade do nosso dia a dia acaba não sendo assim. Então cada vez mais, na experiência que a gente tem tido lá, a UPA passou a ter que reter o paciente por mais tempo, ficar com ele por mais tempo até conseguir esse atendimento especializado que ele precisa. Então hoje a UPA tem cerca de 40 leitos de internação que não deveriam existir lá. A UPA não tem realmente a condição de dar assistência completa, às vezes, que esse paciente que a gente tem que reter lá necessita. Mas a gente não tem alternativa, porque você não consegue transferir, eu também não posso voltar ele para casa. A gente tem se esforçado para qualificar a nossa UPA com equipamentos e profissionais que sejam capazes de garantir a saúde e a estabilização desses pacientes. Então, a partir desse ano, do mês que vem não, acho que abril provavelmente, a gente vai passar a ter um tomógrafo lá na UPA para qualificar mais o serviço. Hoje, Daniel, se você vai lá na UPA precisa de uma tomografia, você consegue no Albano até com uma certa facilidade, não tem muita espera. O Albano tem tomógrafo e funciona muito bem. Só que para realizar o exame lá, eu preciso deslocar um médico e uma ambulância para te levar até lá. Esse médico sai do atendimento da UPA. Vai o enfermeiro, o médico e o motorista. Isso, eu tenho que ficar com isso disponível. Já acontece às vezes, ontem aconteceu, de você estar lá com de repente você fica sem metade do teu plantão, ou até menos, porque os médicos estão em remoção. Então a gente detectou que era mais fácil, melhor, você até economiza, trazer mais eficiência para o serviço de ter o tomógrafo lá embaixo. Então essa modernização, além de outras adequações que nós fizemos no serviço da UPA. Hoje, por exemplo, ela é totalmente climatizada, traz muito mais conforto para o usuário. E cabe lembrar também que a gente realiza lá uma média de 1.500 atendimentos por dia, maior UPA da nossa região. Você falou também de mais médicos. A gente tinha, até 2016, 26 equipes de saúde da família para atendimento nas UBS. Agora, graças ao programa Mais Médicos, a gente está conseguindo ampliar essas equipes para 70. Devem iniciar todas agora em fevereiro. Estamos em processo de contratação, formação e aclimatação dos médicos que a gente está recebendo. Com esse atendimento, a gente vai ser capaz de ampliar ainda mais o que a gente realiza nas UBS. Hoje a gente tem 8 UBS na cidade funcionando até as 19 horas, que é o chegou, passou. Você não precisa mais agendar a sua consulta, sempre tem um médico lá à disposição. Sim. A partir de março, com essas equipes completas, a nossa expectativa é ampliar o atendimento em 4 dessas unidades para até as 22 horas. Parque Vitória,
Jardim Luciana, Monte Verde e Bandeirantes. Essas UBS vão funcionar até as 22 horas, vão ter horário estendido. E a gente também espera inaugurar este ano uma UBS no Jardim Progresso e uma UBS na Vila Josefina, também para essas equipes poderem atuar. E já estão em construção mais 2 UBS novas, as da Vila Santista e as do Parque Montreal. Essas 2 que eu mencionei antes que você alugar, a gente vai colocar para funcionar inicialmente em prédios alugados, né? Não construído, porque a gente não conseguiu, para dar um atendimento mais rápido. Não conseguiu viabilizar a construção, mas as equipes estão aí, precisam trabalhar. A gente também tem a expectativa de iniciar ainda esse ano as obras da nova UBS do Jardim dos Bandeirantes. A UBS lá é muito pequena, muito apertada, a gente tinha dificuldade de área, conseguimos resolver e a gente espera também iniciar a obra da nova UBS esse ano. Opa, tá muito bom. Bram, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a maternidade. A maternidade, que é uma coisa, para mim, particularmente, quando o cara coloca no registro de nascimento do cara, assim, Franco da Rocha, que é importante, é uma coisa que para nós nascemos aqui, é uma coisa legal, né? E teve a inauguração da maternidade, como é que foi isso daí? Não teve inauguração ainda não. A maternidade ainda não está funcionando. A maternidade, você sabe que em 2008 nós perdemos a nossa maternidade aqui do Juqueri, que não tinha mais condição lá o prédio funcionar, e ela se mudou para Caieiras. Então, surgiu uma oportunidade da gente... a maternidade lá em Caieiras, ela foi instalada na época... Acho que em emergência, né? Foi rápida a transferência, nem deu tempo da gente discutir muito, foi por necessidade, acabou ficando, mas a condição lá nunca foi a ideal para um serviço dessa importância, né? Quem já teve lá sabe, se você a recepção é no 5º andar, depois você desce para o 1º, compartilha o prédio com uma série de outros serviços que criam uma condição que não é a ideal. Então o Kiko decidiu em 2017 estudar a construção de um novo prédio que a gente pudesse ofertar para o governo do estado e instalar os serviços que são oferecidos lá em Caieiras. Então tá aí, a gente concluiu a obra está já concluída, a gente realizou nesse período aí, teve pandemia que atrasou ela um pouquinho, e depois também a gente teve que realizar algumas adaptações já a pedido do governo do estado, e também teve uma etapa que, para quem veio de fora não sabe, porque o prédio já está pronto, mas lá dentro tinha muita gente trabalhando no mobiliário, que deu um móvel planejado que você tem que realizar ali específico para o hospital, que foi um trabalho que tomou um certo tempo e agora ele está 100% concluído. A gente está aguardando agora uma negociação com o governo do estado sobre a forma de que a maternidade vai ser gerida, porque lá nós vamos ter também um serviço da prefeitura compartilhado, que é o centro de parto normal, humanizado, que vai funcionar lá dentro, sob gestão da prefeitura, que é um compromisso antigo do Kiko nas suas, de trazer esse serviço aqui para a nossa cidade, mas ele só poderia funcionar acoplado a um hospital, que a gente está sendo capaz de realizar agora. Então a gente acredita que mais algumas semanas vamos ter condição desse serviço estar funcionando para nossa cidade aí, para os franco-rochenses poderem colocar de novo lá na sua certidão. Isso é importante. É que, na verdade, o Código Civil hoje ele já abre um precedente em que, mesmo você morando na cidade de Franco da Rocha e for nascer no hospital em São Paulo, você pode ser registrado na cidade de origem, né? Isso é um precedente muito importante. Bram, educação. Hoje o que a gente vai perguntar para você sobre educação. Os trabalhos estão sendo feitos nas creches, nas escolas de responsabilidade da prefeitura. Aliás, eu queria destacar aqui que o Paulo Cardoso de Azevedo não é meu parente, mas é próximo de casa, né? Foi o professor Brolo, que você deve ter conhecido, né? Aquele pé de pau-brasil lá, que foi eu que plantei, viu? O pessoal não sabe, mas foi eu que plantei. Deixando no Befama também, na gestão da professora Renata. Deixa registrado isso aí. As pessoas às vezes falam muito do pau-brasil na história do Brasil, né? E não conhece a árvore. Às vezes a criança está passando na frente da árvore o dia inteiro e não sabe. Então, um breve comentário para dar uma descontraída. Educação, o que você conta de novo para a gente? Bom, se eu falar de obra, a gente está em andamento duas obras que são muito importantes para a educação na nossa cidade. Uma é o retorno do Adamastor Batista. Sim. Né? Uma escola, eu estudei lá, também, tem muita gente que também estudou, que há algum tempo já a gente perdeu o Adamastor, né? Por conta da mudança do comportamento ali do Rio Juqueri. O Adamastor estava ficando na beira do rio. Há algum tempo já que ele fechou, foi totalmente demolido, né? A prefeitura, o Adamastor foi municipalizado, ou seja, ele não é mais do governo do estado, agora ele é da prefeitura.
A gente ficou por muito tempo tentando uma solução ali que viabilizasse a construção de um novo prédio, aguardando, negociando com o governo do estado. O governo do estado acabou desistindo da obra. Então esse ano a gente conseguiu tocar isso adiante. O novo Adamastor vai ser ali na Giovanni Rinaldi. Vai ser uma escola moderna, nós vamos ter lá 12 salas de aula, auditório, quadra coberta e uma piscina. Opa! Eu vou dizer que não vai ser a primeira escola municipal com piscina, Azevedo, porque nós vamos ter as primeiras escolas municipais com piscina, porque o Nilza Dias, ali na Vila São Benedito, que também está, esse no caso ele está sendo reformado e ampliado, ele também vai contar com uma piscina. Então, de uma vez só, a população de Franco-Rochense vai ganhar 2 escolas com piscinas primeiras da nossa cidade. São 2 escolas de ensino fundamental. No governo do Kiko, nos 8 primeiros anos, o investimento pesado que nós fizemos foi em vagas em creche. E a gente conseguiu mais que dobrar o número de vagas de creche ofertadas em Franco da Rocha. E aí agora a gente tem tentado diminuir o nosso déficit nas vagas de ensino fundamental, que são essas regiões que estão precisando mais. Então, falando em obra, esse são os nossos principais investimentos. No dia a dia da educação, a gente tem um investimento contínuo na melhoria dos serviços que são ofertados, mas eu queria destacar um ponto aqui, que é uma coisa que vem de muito tempo, é um trabalho de anos, mas que é muito importante, que é a estabilização do nosso corpo docente. Quando iniciou o governo do Kiko, a gente tinha muitos professores contratados de forma temporária, o que é um problema, porque você perde estabilidade, às vezes está perdendo muita gente, você não consegue dar a formação para os professores, não consegue criar o laço com a comunidade, não consegue formar gestores para que fiquem nas escolas. Isso é meio que um efeito colateral da municipalização, que você teve que absorver gente do estado, enfim, um processo um pouco complicado, você conhece um pouco, demorou um pouco para a gente conseguir. Hoje, a maior parte da nossa rede é de servidores estáveis, porque todo ano a gente vai fazendo concurso, você vai chamando um pouco, mas aí a pessoa entra, fica em estágio probatório, até ele ficar efetivo e tudo mais. Hoje a gente está chegando num ponto ideal onde a gente tem muitos professores com estabilidade, ou seja, que estão aqui no município para ficar, estão participando do processo formativo. Então a gente tem uma expectativa de que isso vai melhorando ano a ano o relacionamento nas nossas escolas. Eu, de minha parte, todas as vezes que eu tenho que encontrar uma mãe que está ali quebrando para o 6º ano, que tem que colocar a criança na escola do estado, elas pedem pelo amor de Deus para que possa continuar na prefeitura, que é uma amostra, eu acho, um reconhecimento do trabalho de qualidade que a gente desenvolve. Bran, a questão da educação é muito importante, que ela forma o cidadão, né? Eu acho que os 3 pontos pilares do cidadão, a minha forma de ver, em primeiro lugar está a educação, em segundo lugar está a saúde, em terceiro lugar a segurança. São os 3 pontos que o cara com boa educação, ele precisa pouco da saúde e pouco da segurança também, já que ele é bem educado. Claro que a gente não consegue fazer todos os trabalhos, mas o que você destacou aí em relação a essas perguntas que eu te fiz, eu gostaria que você tivesse um tema seu, que você quisesse fazer um comentário seu a respeito da administração hoje, que você faz parte, né? Aliás, você fez parte da gestão do Kiko também, junto, né? O segundo mandato. Já, segundo mandato. Então, você participou plenamente de todas as atividades que você citou aqui. Então, gabaritado para falar, você tá que fala com propriedade, porque conhece, participa. Se tem algum assunto que você gostaria de trazer para a gente, que é coisa que eu não te perguntei? É difícil escolher um tema só, tá? Você pode escolher aí. Desse jeito é difícil escolher um só, mas eu queria falar de uma coisa específica que a gente está realizando, que eu acho muito importante, eu acho que é um 4º pilar aí que você mencionou, que é a questão do esporte e do lazer. Sim. A gente poder oferecer alternativas de esporte e lazer para os nossos jovens tem um valor muito grande para o desenvolvimento deles, porque esporte ensina companheirismo, ensina disciplina, desenvolve a pessoa fisicamente também mentalmente. Né? E ocupa. Você tem a criança na escola durante um tempo, você tem. Então, o que construiu com, acho que é o maior sucesso, a maior marca do governo dele, o nosso parque municipal. Todo Franco-Rochense conhece, todo mundo já foi. Ele tá lá sempre cheio, sempre diverso, sempre cheio de atividades acontecendo. Mas agora no governo do Dr. Nivaldo a gente está conseguindo levar também esse tipo de equipamento para os bairros. Nós estamos construindo o Parque Colinas, lá no Jardim das Colinas, que vai ter uma areninha com pista de caminhada, playground, campo, quadra de basquete. O Parque Luciana, lá no Jardim Luciano, extremos da cidade. As partes mais extremas da cidade, onde o pessoal não consegue chegar, ou alguns não podem chegar até o centro, já vão ter na sua própria região. Estamos também em construção lá no Jardim dos Reis, na Rua Alexandre Magno.
Vamos publicar no próximo mês, no mês de fevereiro, a licitação para a construção de um espaço assim lá no Pretória. E temos projetos também para a construção de um parque nesses moldes ali na Avenida Giovanni Rinaldi, no canteiro central, onde nós perdemos a pista de skate por conta lá de um problema com a rede de drenagem. Na Vila Santista, no Parque Bom Tempo. E também inauguramos recentemente o campo lá na Vila Lanfranc, que tem o nome de Parque Manuel de Brotas, que foi a homenagem que decidiram fazer. É um campo de futebol que no futuro também a gente vai acoplar ali um espaço para as crianças se divertirem. Não é um parque completo, mas é uma arena que muito nos orgulha ali também e que vai ser, tenho certeza, de grande valia para a população do bairro e dos bairros do entorno. Quem conhecia Franco da Rocha há 15 anos atrás, vem em Franco da Rocha, não a reconhece. Orgulhosamente eu digo que nós somos a melhor cidade da região. Claro que isso tem uma parceria com todo mundo. Eu vejo que o relacionamento da Prefeitura de Franco, seu relacionamento, ele interage com todas as prefeituras ao redor, né? E também com o governo do estado, que é de muita importância para a nossa cidade, né? Bran, vamos se presentear aqui com uma caneca, a primeira caneca do podcast aqui, Reinaldo? O meu amigo Brandino aqui, ó. Aí, é a primeira da série, né? Obrigado. E é uma coisa simples, singela, mas de coração, né? Muito obrigado. Esse podcast aqui é uma ferramenta que a gente tem para poder trazer essas novidades para a população, que você trouxe e expôs com qualidade para nós. E a gente vai estar, a partir de hoje, fazendo diariamente ou semanalmente um podcast, sempre trazendo temas que possa acrescentar, agregar, e trazer coisas boas, né? As coisas ruins a gente não vamos tratar, vamos falar de coisas boas. A gente fica muito feliz com a sua visita, uma pessoa humilde, simpática, uma pessoa que se dispôs a vir a fazer parte desse trabalho conosco aqui e nos trouxe grandes informações que até coisa eu não sabia, né? Tem o pessoal do Pátio ali dá aula disso, viu? A gente ouvi um rapaz do Pátio falar lá, falei, se não vou levar no podcast lá que ele vai estourar, e só queria fazer esse comentário. Bran, muito obrigado pela presença. Se tem mais algum tema que você quer falar, Bran? Eu queria avisar o pessoal, olha, a dengue tá aí. A dengue. A melhor ferramenta que a gente tem contra a dengue é a prevenção. Então, as regras de sempre, cuidado com o lixo acumulado no quintal, cuidado com água parada, mas também vamos fugir do mosquito. Quem puder usar repelente, pode usar. Eu sei que tem o pessoal que tem umas fórmulas caseiras aí também, pode colocar, abusa, procura direitinho, nada que irrite sua pele, mas podendo, vamos colocar. A prefeitura tem feito ações do fumacê, passando com inseticida, a gente está fazendo, todo o bairro também está fazendo o chamado catatreco, de carregar o que tem de lixo para fora. Inclusive, nesse final de semana a gente deve estar ali na região da Vila Bela. Quem precisa que seja alguma coisa coletada de grande volume, que não consegue botar na coleta, já fica atento nas redes sociais da prefeitura para pegar informações e aproveitar essa oportunidade. Vamos fugir da dengue e também das doenças aí relacionadas, chikungunya, zika. A melhor ferramenta que a gente tem é a prevenção. Hoje eu tive lá na Secretaria de Saúde, recebeu informação, a gente está aguardando agora, nas próximas semanas, assim que a gente começar a receber do governo federal, você sabe, você deve ter visto, a vacina da dengue foi incorporada já no SUS, já existe uma vacina contra a dengue, a aplicação deve ser iniciada nas próximas semanas, mas por enquanto ela é indicada só para crianças e jovens. Então até lá vamos continuar nos prevenindo para combater essa doença, depende da gente. Para quem não sabe, o problema da dengue é que ela talvez tenha ficado, não por omissão do Estado, nem por omissão dos municípios, mas até pela própria população, ela ficou um pouco mais assustada com o problema da Covid e acabou esquecendo um pouquinho da dengue, que até um ovo, uma casquinha de ovo já era uma dengue, o Aedes aegypti, ele bota os seus ovos ali e vai gerar um problema sério para você. Tipo, minha filha teve dengue e foi difícil de assimilar, viu? Mas tá aí, então você tome cuidado com a dengue, faça o seu trabalho, aquele pneuzinho lá que está jogado no fundo do quintal, aquela garrafa, né? Retire. E quanto ao fumacê, como é que vai funcionar isso aí? Ele vai ter um trajeto, vai informar o pessoal onde vai estar o fumacê? A gente já publicou nas redes sociais da prefeitura o cronograma. Certo. Ele é realizado da seguinte forma: o carro passa à noite, porque ele é seguro para o ser humano, mas você também não pode abusar, né? Sim. Então ele passa à noite, quando tem menos gente na rua, e você tem que fazer 2 aplicações. Então ele passa o calendário, depois de 21 dias a gente tem que retornar no mesmo local
para ter efetividade. Tem o cronograma lá, o pessoal pode acompanhar a aplicação e a gente tem feito aí quase todo dia tem essas ações. Eu me lembro de esse final de semana eu sei que vai ser feito ali na região da Vila Bela. Vila Bela, né? Junto com o Catatreco. Junto com o Catatreco. Então, o pessoal da Vila Bela, vamos publicar hoje esse vídeo, hein, Fabião? Então, obrigado pelo Fábio na técnica, o Reinaldo na técnica, né? O Reinaldo aqui, o nosso amigo fotógrafo, ao Lupércio. Bran, Deus abençoe a sua caminhada. Conte sempre com a gente, o pessoal da Rádio Local Alternativa, os painéis, o nosso podcast que você acaba de inaugurar, com a sua fala e a sua presença. É importante essas informações. Eu fiquei preocupado com fumaceiros, eu vou falar por quê, né? Que eu queria abelha sem ferrão, né? Eu fiz um curso, então quando tem esse tipo de atividade, tem que fechar o portão, para que... São abelhas sem ferrão, que você deve ter ouvido falar, sim, né? Sim. Então, é um hobby, né? São abelhas que estão em extinção e a gente acaba multiplicando. Mas, muito obrigado mais uma vez, Bran. Seja sempre bem-vindo no nosso podcast. Espero que tenha gostado das nossas instalações e sendo o primeiro de muitos que virão. Obrigado, Fábio. Obrigado, Reinaldo. Obrigado. Quer se despedir, Bran? Eu que agradeço o convite. Foi uma honra para mim poder ter sido aqui inaugurado esse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todo mundo que nos assistiu. Obrigado à equipe e vamos em frente. Vamos em frente. Seja o primeiro de muitos.